E, ao encerrar essa mesa e convidar o doutor Edmar Lessa para fazer a homenagem ao doutor Ricardo, eu queria deixar aqui registrada a minha homenagem também, e a de todos nós da cirurgia crâniofacial, principalmente a velha guarda da qual eu pertenço, e que, junto com ele, nós começamos a cirurgia crâniofacial. O Ricardo não é tão antigo quanto nós, mas nós, os fundadores da Sociedade Brasileira de Cirurgia Crâniofacial, né? Junto comigo estavam o Sérgio Moreira, Luiz Fontoura, o Giovanni Cruz e vários outros. Nós queríamos deixar, nós os fundadores, nós queríamos deixar a nossa homenagem ao Ricardo, e o nosso amor e a admiração que nós sempre tivemos e teremos por ele. E esse simpósio, na realidade, é a maior homenagem que se pode fazer a ele, mostrando que nós continuamos comprometidos, que nós continuamos com aquele interesse que ele sempre demonstrou pela cirurgia crâniofacial, e nós continuamos com a presença dele muito viva entre nós e nos nossos corações. Então, eu quero chamar o Dr. Edmar Lessa, que esteve com ele de 2007 até hoje, e para fazer essa homenagem. Por favor, Dr. Edmar. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer um sincero agradecimento à comissão organizadora pelo convite, Ricardo, que é, junto à minha família, uma das pessoas mais importantes da minha vida, sendo do âmbito profissional, sem dúvida nenhuma, a mais importante delas. Assim como para mim, Ricardo serviu de inspiração para vários profissionais das mais diversas áreas. Foi muito prazeroso relembrar cada momento que envolveu sua brilhante trajetória profissional para essa homenagem. Diferente de muitos, conheci Ricardo já neste milênio. Em 2004, no meu primeiro ano de residência em cirurgia plástica, eu já sabia, depois da apresentação do serviço do INTO, que durante o R2 teríamos um estágio com o tal de Ricardo Cruz, mas nunca o havia visto. Um dia, ao chegar ao curso integrado, todos já haviam entrado um pouco mais cedo, pois alguém queria dar um recado. À frente, alguém falava de um curso de educação continuada em cirurgia crânio-maxilofacial que se iniciaria em 2 semanas e teria como tema naquele ano o trauma de face. Falava sobre todo o programa do curso, bem como todos os convidados de diversos estados. Eu achei aquela fala impressionante e fiquei extremamente impactado com a simples e envolvente apresentação do programa de um curso. Me lembro desse dia como se tivesse acontecido ontem à noite. Eu saí daquela aula, me inscrevi no curso, me apaixonei pela cirurgia crâniofacial. 3 anos depois, estaria fazendo meu treinamento no INTO. Maurício Manilha foi meu contemporâneo, em 2007, 2008. E no ano seguinte, fui atender junto a ele no consultório, em um convívio quase diário, permanecendo dessa forma quase até a sua partida. Ricardo estaria completando, no sábado passado, 67 anos. Nasceu no dia 10 de abril de 54, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde passou também os últimos dias de sua vida, bem como grande parte de sua vitoriosa carreira profissional. Filho de Selma e Roberto Leite da Cruz, é o segundo dos 3 filhos do casal. Seu irmão Roberto, um ano mais velho, jornalista e escritor, e sua irmã mais nova, Maria Tereza, pedagoga. Trabalhava na mesma instituição que Ricardo frequentou, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fato curioso é que lá ele frequentou durante um bom tempo aulas de teatro, o que pode ter algo a ver com suas características de apresentar, embora ele sempre negasse essa relação. Aqui Ricardo, aos 16 anos, seus pais. Ricardo, o primeiro aqui, com seu irmão, sua irmã, seus primos e a avó materna, no Grajaú, onde passou grande parte de sua infância. Aqui os 3 irmãos, quase 20 anos depois, com sua mãe, Dona Selma. Ricardo era uma pessoa extremamente zelosa com a família, não somente esposa e filhos, mas também com os irmãos, a mãe, tios, sobrinhos. Aprendeu a cuidar de todos desde a morte do seu pai, em 73, antes dele completar 20 anos. Na verdade, os sobrinhos eram como se fossem filhos para ele. Mas e a medicina? Como aconteceu o interesse em cuidar de pessoas? O desejo em fazer medicina aconteceu após uma consulta com o endocrinologista Jaime Rodrigues, na Clínica Sorocaba, em Botafogo, em 1967. Ricardo, com 13 anos, julgava que sua altura não estava adequada para sua idade. Dr. Jaime, após uma consulta de mais de 1 hora, receitou alguns comprimidos e disse a ele para sua mãe, que não se preocupasse, que ele iria crescer. O comprimido ia resolver o problema.
Apenas para esclarecer, anos depois, recém-formado em medicina, Ricardo perguntou ao Dr. Jaime qual teria sido a medicação que ele tomou. E, para sua surpresa, o Dr. Jaime disse que ele cresceria de qualquer maneira até os 17 anos, de modo que a medicação era apenas um placebo. Frustrando, de certa forma, o jovem médico, mas o importante é que aquela consulta resolutiva colocou o Ricardo no caminho da medicina. Também no final daquele ano, outro acontecimento impulsionou essa paixão de cuidar de pessoas. O primeiro transplante de coração, realizado na África do Sul pelo cirurgião Christian Barnard, também chamou a atenção daquele jovem, de modo que, aos 13 anos de idade, fascinado por aquela verdadeira conquista do conhecimento humano, ele teve outra certeza. Além de médico, seria cirurgião. Ingressou na Faculdade de Medicina em 72 e, no segundo ano, apresentou grande interesse pelas aulas da cadeira de Psicologia Médica, sentindo-se fortemente atraído pela psiquiatria, mas no início de 74, acabou firmando seu interesse pela cirurgia ao ser aprovado em primeiro lugar no concurso para monitoria do Departamento de Anatomia, onde permaneceu lecionando por 3 anos. Formou-se em 7 de dezembro de 77, a formatura foi no próprio campus, na Ilha do Fundão, e no ano seguinte iniciou sua residência em cirurgia geral no mesmo hospital onde tivera feito o internato, o Hospital de Ipanema. No final de 79, ele foi incentivado de forma entusiasmada pelo professor Pitangui a abraçar a cirurgia reparadora da face. E foi o que ele fez, obtendo ótima formação, não somente em traumatologia de face, mas também nas anomalias congênitas do esqueleto craniofacial. O treinamento acontecia na Beneficência Portuguesa de Niterói, sob orientação do professor Edgar Costa, seu grande mentor e considerado um verdadeiro pai para Ricardo. A gratidão que Ricardo sentia por professor Edgar era conhecida por todos e infinita. Durante seu treinamento com o professor Edgar, no espaço de 3 anos, realizaram cerca de 3.000 cirurgias. Com isso, Ricardo se sentiu estimulado a realizar inúmeras palestras, divulgando de forma incansável no meio médico a cirurgia crânio-maxilofacial. Em 1983, foi confiado a ele pela primeira vez, no Hospital de Ipanema, um serviço de cirurgia crânio-maxilofacial com total autonomia. Ricardo, animado com essa oportunidade, decide então, naquele ano, iniciar no auditório do hospital, nas noites de terças-feiras, uma série semanal de reuniões versando sobre deformidades crânio-faciais. Desde então, mais de 1.000 dessas reuniões já aconteceram, em 36 anos com ele à frente. Assim se iniciava o programa de educação continuada, aquele mesmo que me direcionou à cirurgia crânio-facial em 2004, mais de 20 anos depois. Em 85, terminou sua formação no INCA, em cirurgia de cabeça e pescoço, permanecendo como staff do serviço por mais 6 anos. Durante seu discurso na posse na Academia Nacional de Medicina, Ricardo exaltou a importância dessas 3 pessoas em sua vida, Marcos Moraes, Edgar Costa e Jacob Kligerman, classificando como pilares de sua formação médica. Em 87, juntamente com o professor Psilax, Edgar Costa, Marcos Mélega e Silvio Zanini, foi coautor do primeiro livro escrito originalmente no país sobre cirurgia craniofacial. Foi com o professor Psilax que assistiu aos primeiros casos de tratamento cirúrgico das crânio-facio-estenoses e foi o próprio Psilax que o motivou a buscar no ano seguinte, fora do Brasil, um treinamento mais pontual no tratamento dessas anomalias, o que foi feito junto a Daniel Marchat, um dos últimos discípulos de Paul Tessier. Após seu retorno, passou a integrar o Serviço de Cirurgia Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira e, em 2003, convidado pelo então secretário de Saúde a montar um serviço de cirurgia craniofacial no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, criando assim o CAI, Centro de Atenção Especializada em Cirurgia Crânio-Maxilofacial. Em 2007, passou a fazer sua prática privada na Clínica Sorocaba, mesmo local daquela consulta inspiradora com o Dr. Jaime Rodrigues, exatos 40 anos antes. Aqui alguns detalhes do consultório do Ricardo. Nessa foto, Ricardo com meu filho caçula na poltrona, onde ele realizava os atendimentos. Ricardo, como muitos aqui sabem, não atendia à mesa. Ele não queria nada entre ele e o paciente. O atendimento era como numa sala de estar. Essa outra foto com Clarice, ex-residente, hoje uma das coordenadoras do curso integrado de cirurgia plástica no Rio de Janeiro, podemos ver detalhes, como a foto do Dr. Jaime na parede, inspiração para a medicina. Fotos do time do Botafogo, outra paixão. Fotos da família, aqui a mesa que ficava nessa posição, atrás dessa cadeira, onde ele preparava as aulas, o retroprojetor que projetava as aulas numa parede. E aqui em cima, no alto, a foto do Congresso Mundial, em 1983 em Osaka, no México, preferido do Ricardo. A foto é essa. Ricardo adorava destacar que após esse congresso, no ano seguinte,
um grupo de cirurgiões decidiram fundar a sociedade, hoje Associação Brasileira de Cirurgia Craniomaxilofacial. Muitos aqui estavam presentes nesse congresso e participaram desse movimento. No ano seguinte, a fundação da sociedade foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia Craniomaxilofacial no Rio de Janeiro. O empenho desses profissionais foi recompensado em 2002, quando a cirurgia craniomaxilofacial foi incluída oficialmente pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira como área de atuação médica em nosso país. Esse importante campo de atuação vinculado a 3 especialidades médicas: cirurgia plástica, cirurgia de cabeça e pescoço e otorrinolaringologia. Aqui a foto do 8º Congresso, ainda Sociedade, realizado também no Rio de Janeiro em 2004, 10 anos após a sua fundação e ano em que eu conheci Ricardo. Em meados de 90, a medicina lhe apresentou Denise Loreto Felice, por quem se apaixonou, se casando em fevereiro de 94. Para quem não sabe, Ricardo cuidou de Denise após um grave acidente automobilístico sofrido por ela. Denise sofreu, entre outras lesões, fraturas múltiplas de face, perdeu seu bebê, estava grávida de 6 meses. Seu marido faleceu no local do acidente e sua filha de 2 anos, 48 horas depois. Foram 26 anos juntos, até sua partida. Seus filhos, os gêmeos André e Pedro, nasceram em maio de 2003, e Ricardo descrevia esse dia como o mais importante de sua vida. Em sua biografia, na Academia Nacional de Medicina, Ricardo escreveu: Denise, André e Pedro são meus amores maiores. Conseguiram superar o meu amor pela medicina, embora os momentos distantes possam dificultar essa percepção. Aprendo com eles todos os dias e agradeço a Deus ter podido constituir uma linda família. Ricardo, quando foi pai, já estava a caminho dos 50 anos e, um pouco ansioso que era, preferiu não acompanhar o parto dos gêmeos. Designou essa missão para Cláudio Dutra, seu ex-residente e grande amigo pessoal. Ricardo desempenhou tão bem a função que recebeu, inclusive, cumprimentos e os parabéns de alguns funcionários do centro cirúrgico logo após o parto. Cláudio sempre foi considerado como um filho para Ricardo. Com uma história parecida com a sua, perdeu seu pai aos 15 anos e, desde sua formação em 95, trabalhou com Ricardo de forma ininterrupta, até o seu falecimento precoce em janeiro também do ano passado, após um AVC enquanto se exercitava na academia. Ricardo teve uma perda semelhante 20 anos antes, quando seu primeiro residente e primeiro membro oficial de sua equipe, Maurício Carneiro, faleceu vítima de um infarto fulminante enquanto jogava futebol entre amigos do Hospital Samaritano. Foram os residentes que mais tempo permaneceram com Ricardo no serviço, mais de 3 anos como residentes. Ricardo é realmente um indivíduo de relacionamentos duradouros. Desde que o conheço, há 17 anos atrás, a equipe era praticamente a mesma secretária por mais de 20 anos, a mesma instrumentadora, a Zenete, por mais de 40. Nessa foto, além de mim, Ricardo, Albertino Júnior e Fernando Lima. Fernando Lima, que assim como a Zenete, sua instrumentadora, e Nilo, seu anestesista desde sempre, estavam na primeira cirurgia que eu fui chamado para auxiliá-lo na primeira vez, em 2005. E todos eles também estavam presentes na última, em 2020. A mesma equipe. Ricardo dedicou mais de 40 anos à saúde pública e relutou em se aposentar, o que acabou ocorrendo aos 65 anos de idade em 2019. André Braune, seu 27º residente, foi seu sucessor, sendo atualmente chefe e coordenador do serviço criado por Ricardo. A atividade de ensino marcou a vida de Ricardo. Foram quase uma centena de residentes e mais de 500 visitantes. Os rounds à beira do leito eram na presença da psicóloga, assistente social, fonoaudiólogo, entre outros, além dos cirurgiões. Ricardo fazia questão do atendimento interdisciplinar. E podemos dizer que essa é uma das características mais marcantes dele, a interdisciplinaridade. Ricardo sempre pregou que a integração da atuação de diversos profissionais das diversas áreas de saúde devem ser um objetivo constantemente buscado por nós. Em palestra no IRCAD, ele disse que multidisciplinaridade significa um paciente que é tratado por vários profissionais, mas eles não se falam. O paciente passa no cirurgião plástico, no otorrino, no oftalmo, cada um dá a sua conduta e ninguém fala com ninguém, e o tratamento é multidisciplinar. Defendi o paciente ser tratado por vários profissionais que conversem entre si, e neste caso o termo mais adequado é interdisciplinaridade. Ricardo também pontuou sobre esses conceitos direcionados à educação médica, de maneira que a interdisciplinaridade atua como um mecanismo para interligar as disciplinas, de forma que elas interajam entre si, fazendo com que o aluno tenha uma visão ampliada de tudo que foi estudado. O curso de educação continuada, já falado por mim anteriormente, complementava a formação teórica, não só dos residentes do serviço,
como de residente em cirurgia plástica e otorrino de todo o Rio de Janeiro, além de diversas outras áreas de saúde. Ricardo tinha essa característica agregadora e uma imensa habilidade de reunir profissionais de diferentes áreas e especialidades. Era comum em seu serviço a presença de cirurgiões dentistas, especialistas em cirurgia bucomaxilofacial que o procuravam com o objetivo de complementar sua formação. Essa perfeita integração e o grande respeito que conquistou por parte dos dentistas rendeu a Ricardo o título de membro honorário da Academia Nacional de Odontologia, mesmo sem ser graduado em odontologia. Exatamente como descreve o professor Dove no editorial da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, Ricardo extrapolava as fronteiras da medicina. Além da Academia Nacional de Odontologia, tomou posse na Academia Nacional de Medicina em 2014, onde ocupava a cadeira de número 62 da seção de cirurgia. Ainda nas atividades educacionais, em 2014, iniciou a série anual de simpósios internacionais, em Rio, que contou com a presença de grandes nomes da cirurgia craniofacial mundial, como Fernando Molina, em 2014, Eduardo Rodrigues, em 2015, Paul Manson, em 2016 e Robert Marks, em 2017. Mico Raffaini foi o convidado em 2018, e esse simpósio teve uma característica especial, já que foi realizado em conjunto com as comemorações dos 35 anos do serviço. Ricardo idealizou e programou esse evento 7 meses de antecedência. Como mostra essa mensagem, Ricardo cria o grupo, fala sobre o evento. Em setembro de 2017, o evento ocorreria daqui a 7 meses, e notem que 1 minuto depois, o Luiz Eduardo já estava confirmando a presença. 1 minuto depois no evento, daqui a 7 meses. Parece brincadeira minha, mas não é. Esse é o sentimento de todos em relação ao Ricardo. Isso era o que acontecia quando recebíamos um chamado, um convite de Ricardo. Era exatamente dessa forma que todos reagiam, com extrema empolgação, estaríamos lá, aconteça o que acontecesse. Durante sua apresentação neste evento, ele disse: ao longo desses 35 anos, tenho procurado oferecer não só o melhor atendimento aos pacientes e seus familiares, mas também o melhor treinamento possível aos colegas de informação. Não posso omitir meu orgulho em ter contribuído na qualificação de dezenas de cirurgiões. A verdade é que sabemos que é muito além disso. Ricardo, de uma maneira ou de outra, contribuiu para a formação de todos, direta ou indiretamente. Segundo Rubem Alves, ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. Sendo assim, temos certeza de que Ricardo ainda está vivo entre nós. Mas não somente imortalizado por seus pares e alunos, também por seus pacientes. Ricardo era amado, venerado por seus pacientes. Havia uma parede em seu consultório dedicada aos agradecimentos que recebia. Além de entregar toda a atenção e compaixão, sua empatia era marcante, gerando grandes sentimentos de gratidão. A atriz Maria Ribeiro escreveu a Veja Rio em fevereiro deste ano. Em dezembro, perdemos para a Covid-19 um dos maiores médicos brasileiros, Ricardo Cruz. Quando operei minha cabeça com ele em 2014, tive a nítida sensação de estar diante de um anjo. Quero deixar aqui registrado como o afeto também é potente. A modelo Maria Fernanda Lemos, em 95, sofreu um acidente que mudou totalmente a sua vida. Também escreveu agradecendo a amizade, compreensão e dedicação de Ricardo durante todo o seu tratamento. E Renato Otoé relembra como se libertou do lenço, que usava todos os dias, sem exceção, para esconder uma sequela de tratamento do tumor de órbita. Quando me viu escondendo o rosto, me mandou tirar o lenço imediatamente. Disse que eu não merecia me esconder depois de tudo que passei. Foi assim que me libertei. A medicina perde um grande nome, mas só quem o conheceu sabe o grande ser humano que nos deixou. Em um desses agradecimentos, Cláudia Souto, submetida a uma cirurgia ortognática, escreveu: se Rodin fosse seu contemporâneo, Ricardo, teria inveja de você, pois suas esculturas andam, falam, amam, vivem. Eu sou uma delas. Aproveitando esse congresso, que tem como um dos temas centrais cirurgia ortognática, vou contar uma história que não estava aqui no meu programa. Essa paciente, Cláudia, vendo o dia a dia de Ricardo, analisando aquela parede repleta de pacientes vítimas de graves lesões traumáticas, um dia perguntou: doutor Ricardo, qual é a cirurgia que o senhor considera a mais difícil? E ele respondeu: a cirurgia mais difícil é, sem dúvida nenhuma, a cirurgia ortognática. Ela estranhou a resposta e insistiu: como assim? Estou vendo aqui pacientes com traumas gravíssimos, alguns deles em que o acidente deixou sérias sequelas. Por que a ortognática seria mais difícil que nesses pacientes? E ele respondeu: porque na cirurgia ortognática, eu sou o acidente. O trauma sou eu. É a minha intervenção. Humanidades na Saúde é o projeto que o Ricardo mais se dedicou nos últimos anos.
O projeto busca, entre outras ações, promover encontros acadêmicos entre diversos profissionais de saúde com o objetivo de integrar à medicina temas de neurociência, artes, filosofia, antropologia e sociologia. Em uma dessas reuniões, Ricardo disse que a chave da arte de curar está na relação médico-paciente, e essa é tão importante quanto as mais avançadas tecnologias em medicina. O legado de Ricardo estará sempre conosco. Aqui Denise, sua esposa, no hospital, com seu nome, inaugurado há 2 semanas em Nova Iguaçu. Fernando Lima, junto com André, filho de Ricardo, no dia da inauguração. Essa placa na entrada mostra Ricardo e sua frase: a medicina pode ser aprendida, mas o humanismo, uma vez perdido, é raramente resgatado. Enfim, 2020 foi realmente um ano difícil. Tivemos, em um curto espaço de tempo, perdas irreparáveis e impossíveis de serem compensadas. Mas devemos manter a esperança, como o Ricardo escreveu para um pequeno grupo de amigos ao desejar um feliz 2020, após o difícil ano que tivemos em 2019. Era 31 de dezembro de 2019 e ele escreveu: bem, o que dizer a vocês num dia como o de hoje? Desejar saúde, paz, prosperidade e um país mais justo, não só para nós, mas para todos que amamos? Sim, claro. Mas, acima de tudo, devemos, em tempos difíceis como esse, conseguir conservar conosco a esperança de que tudo possa realmente acontecer em 2020. Ninguém tem dúvida que Ricardo se foi cumprindo sua missão. Deixou muita coisa viva conosco, dentre elas a esperança. Ricardo jamais será esquecido. Sua trajetória contribui de forma exemplar para o desenvolvimento da nossa especialidade. Contribuiu do humanismo e da difusão desse entre as novas gerações. Fará muita falta, mas seu legado sustentará conhecimento por mais vários anos, através de todos nós que aprendemos com ele e continuaremos a disseminar esse conhecimento. Muito obrigado, Ricardo Cruz, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Edmar, por compartilhar tudo isso com a gente. Eu compartilho com vocês a responsabilidade de levar esse legado, nós todos compartilhamos a responsabilidade de levar esse legado para frente, né? Se o Ricardo estivesse aqui, ele estaria orgulhoso que nós tivemos aqui nesse simpósio sempre entre 60 e 70 pessoas. Não é muita gente, mas nós somos muito focados, nunca caiu a assistência dentro da sala, né? Eu queria agradecer ao Lucas, ao Sérgio e ao Cássio pelo programa, a todos os palestrantes, aos moderadores, secretários e a quem esteve assistindo, agradecer os patrocinadores, Implamed, N-Medical e Traumec, e agradecer ao Ricardo por fomentar essa chama em todos nós.